Boa noite, pessoal. Hoje é dia 2/2 de 2020. Eu sou o Evandro Fioravante e eu irei explicar agora para vocês o funcionamento, com relação à instalação e à configuração do Robot na sua versão 1.5. O robô funciona tanto no mercado de B3 quanto no mercado de Forex, tá? Então são os dois mercados que o robô funciona. O robô não funciona para outros tipos de mercados, como por exemplo para opções binárias, tá? Algumas corretoras que vocês podem utilizar o robô, em se tratando de B3, são a Rico, por exemplo, a XP Investimentos, a Clear, a Modal Mais e o Terra Investimentos. Em se tratando agora do mercado de Forex, temos, por exemplo, uma corretora muito bem conceituada que nós costumamos utilizar, que é a Active Trades. Tá? A Active Trades é uma corretora muito interessante que vocês podem utilizar para este tipo de robô que funciona apenas em conta Netting, tá, pessoal? Não funciona em conta Edge, apenas em conta Netting. Então, se você precisar baixar a plataforma e solicitar os dados de acesso diretamente no site da corretora de vocês, baixem a conta alavancagem, tá? Baixe a plataforma para a conta alavancagem e não para a conta posição, tá bom? Então, eu vou fazer aqui para vocês uma breve explanação do funcionamento do robô, tá? Explicando parâmetro por parâmetro, porque esse aqui é um vídeo de instrução. E no final eu irei rodar também um backtest aqui para mostrar alguns resultados, alguma forma de vocês verificarem o funcionamento do robô, tá? Então eu estou aqui numa conta demo, tá bom? Apenas para mostrar o funcionamento do robô para vocês, aqui na corretora Rico, tá bom? Eu estou aqui mostrando a corretora Rico, mas eu falei que existem diversas corretoras que vocês podem utilizar. O robô funciona em todas as corretoras possíveis e existentes no Brasil e também em todas as corretoras de Forex, mas somente em conta Netting, tá? Repetindo. Então, o que eu tenho aqui? A plataforma MetaTrader 5. A plataforma MetaTrader 5 é uma plataforma gratuita que pode ser baixada tanto do site oficial do MQL5 quanto do site da corretora de vocês. Eu sugiro que vocês baixem diretamente do site da corretora de vocês, porque lá vocês irão receber os dados de acesso, tanto o login quanto a senha, para que vocês possam fazer o login na plataforma e possam começar a operar, tá? Para que vocês possam fazer o login na plataforma, vocês virão aqui em arquivo, vão clicar na opção login na conta de negociação, vocês irão receber um número de login, tá? Vocês irão receber uma senha e aqui o servidor já estará preenchido. Eu estou aqui numa conta demo, então é Rico Demo. No caso, se fosse uma conta real, seria Rico PRD, tá? A plataforma MetaTrader 5 possui algumas janelas que eu considero que são as mais relevantes, como por exemplo essa janela Observação do Mercado, que é a janela o qual vocês irão acrescentar os ativos que vocês irão operar. No caso, se eu quiser acrescentar o ativo do mini índice, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa opção Click to Add e eu irei digitar o ativo atual, que é um ING20. Agora eu irei apertar a tecla Enter aqui do teclado, ele já fixou o ativo aqui. Por exemplo, se eu quiser acrescentar um outro ativo, como o WDOG20, que é o mini dólar, eu batendo aqui Enter, ele fixou o outro ativo aqui na janela. Tá? Aqui embaixo eu tenho a janela navegador, que é outra janela importante, porque é a janela a qual irá aparecer o robô para que vocês possam anexá-lo ao gráfico. Aqui na parte inferior nós temos a caixa de ferramentas. A primeira aba, que é a aba negociação, mostra para vocês o saldo atual de vocês, o capital líquido e a margem líquida, e a margem livre, na verdade. Quando vocês fazem uma operação, quando é aberta uma operação de compra ou de venda, estas colunas que aqui estão serão preenchidas. Primeiramente, a primeira coluna, que é a coluna do ativo, que irá aparecer. A segunda é o bilhete, que é o número da transação.
depois o horário que fez a entrada de compra ou de venda, o tipo de operação, se é uma compra ou uma venda, o volume, que é a quantidade de contratos, o preço, que foi o preço de entrada na operação, o stop loss, que é o preço de perda, tá? Que vocês vão definir no robô, o stop gain, que é o preço de ganho, que vocês ou take profit, que vocês irão definir no robô também. O preço aqui é o preço corrente, e aqui nós temos o lucro corrente, tá, daquela operação, ou seja, quanto vocês estão ganhando ou perdendo naquela operação, tá? E aqui nós temos também a coluna comentário, que irá aparecer informações a respeito do robô. Por exemplo, se fizer uma compra, vai aparecer compra mercado, tracinho robote. Venda, vai aparecer venda mercado, tracinho robote. Se for, por exemplo, uma reentrada de compra, que o robô trabalha com preço médio, então vai aparecer aqui reentrada de compra 1, tracinho robote, reentrada de compra 2, tracinho robote. Assim como quando houver uma realização parcial, tá? Por exemplo, realização parcial 1, tracinho robote, realização parcial 2, tracinho robote. Tá? Então ele é um robô bem completo, eu irei mostrar aqui os parâmetros dele. Vocês vão verificar que vocês conseguem fazer diversos tipos de operações e mesclar diversos tipos de estratégias para que vocês possam operar com ele, tá? As outras abas que nós temos aqui também importantes são, por exemplo, a aba histórico, que irá mostrar todas as operações que vocês fizeram, tá, naquele dia. E vocês podem também fazer um filtro de operações que foram realizadas no passado também. Nós temos uma aba de notícias, que vocês podem verificar algumas notícias que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, tá? As outras janelas importantes aqui, nós temos a Experts e a Diário, que vocês podem verificar os logs das operações que estão sendo realizadas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o gráfico aqui nessa área central da plataforma, tá? Como é que eu coloco o gráfico aqui? Eu quero colocar o gráfico do mini índice, que é um ING20. Eu vou clicar em arquivo, novo gráfico, e vou clicar na opção WinG20. Tá vendo? Ele já abriu aqui a janela. Eu irei maximizar esta janela. Então, quando eu maximizei, ele ocupou toda essa área aqui do gráfico. Lembrando que o robô, ele funciona com vários ativos ao mesmo tempo. Vocês podem, por exemplo, operar o mini índice e o mini dólar ao mesmo tempo. Como é que eu faço? Arquivo, novo gráfico, WDOG20. Eu clicando aqui nessa opção, organizar as janelas como mosaicos com sobreposição, sem sobreposição, clicando aqui nessa opção, ele irá deixar as duas janelas lado a lado, tá vendo? Então eu posso colocar um robô aqui no mini índice e um outro robô aqui no mini dólar. Ele irá operar ao mesmo tempo com os dois ativos, mas são ativos diferentes, pessoal. Aqui não é conta Edge, é conta Netting. Você consegue operar diversos ativos diferentes ao mesmo tempo e nunca ativos iguais. Eu não posso, por exemplo, colocar o mini índice no gráfico de 1 hora aqui e outro mini índice no gráfico de 5 minutos aqui do lado. Se você fizer isso, vai dar conflito, vai dar erro, tá? Então vamos lá. O próximo passo é colocar o robô na plataforma. Como é que eu faço? Quando vocês receberem um arquivo do robô com a extensão .ex5, vocês irão fazer o seguinte: vocês virão aqui na opção arquivo do menu, vocês vão clicar na opção abrir pasta de dados, tá? Ele vai abrir uma janela, vocês vão clicar 2 vezes em MQL5, vocês vão clicar 2 vezes em Experts, vocês vão clicar 2 vezes em Advisors e vocês irão colar o robô aqui dentro desta pasta. Vocês irão pegar um arquivo .ex5 do robô, vocês vão copiar e vão colar dentro desta pasta. Basta colar o arquivo aqui dentro. Logo em seguida, vocês vão fechar aqui esta janela. Aqui nesta janela navegador, vocês irão aqui clicar na barra de rolagem, irão procurar pela opção Consultor Expert. Tá? E dentro de Consultor Expert, vocês vão verificar que tem um outro diretório que é o Advisors. Esse diretório Advisors é aquele que nós anexamos o robô agora há pouco.
vocês vão clicar com o botão direito do mouse em Advisors e vão clicar na opção Atualizar. Neste momento, o robô irá aparecer aqui para vocês, tá? Apenas colocando o robô dentro da pasta, como eu expliquei anteriormente, o robô não irá aparecer ainda. Para que ele possa aparecer aqui, vocês precisam encontrar esta pasta Advisors, que está dentro de Consultor Experts, clicar com o botão direito e clicar na opção Atualizar, tá? Depois que o robô aparecer aqui, vocês vão pegar o arquivo do robô. Vocês têm duas opções: ou clicar 2 vezes em cima do arquivo, ou clicar, segurar e arrastar o robô para o gráfico e soltar. Tá vendo? Soltando aqui o arquivo, ele irá abrir a janela do robô. Primeira coisa, vocês irão até a opção, aqui a aba comum, tá? Aqui nós temos que é o Robot versão 1.5, mais atual, tá? Aqui é o meu nome, Evandro Fioravante, tá? Eu tenho aqui o meu contato, o meu WhatsApp, no caso que se vocês quiserem entrar em contato comigo, que é o 964968190. O Robot é um robô baseado em contagem de candles e no indicador High-Low Activator, tá? Isso aqui é um resumo do robô, na verdade ele tem muito mais funcionalidades do que isso, vocês irão verificar agora. O robô funciona nos mercados de B3 e Forex e em conta netting, tá? Então, a primeira coisa, estas duas opções aqui, permitir modificação na configuração dos sinais e permitir negociação automatizada, devem estar marcadas, tá? Deve marcar essas duas opções. Vamos para os parâmetros de entrada. O vídeo, pessoal, desculpe se ele ficar um pouquinho longo, mas é que eu gosto de detalhar, tá, todos os parâmetros do robô para que não possa gerar nenhum tipo de dúvida para aquele que irá fazer as operações, tá? Nós temos aqui o nome do Expert Advisor, o nome do robô, no caso o Robot. Esse nome irá acompanhar todas as operações, como compra mercado, que não falei, né? Compra mercado tracinho Robot, realização parcial 1 tracinho Robot, ele irá acompanhar esse nome. Modo de operação, vocês podem escolher a favor ou contra a tendência, tá? Esse robô é um robô que opera a contagem de candles. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui essas duas opções que são obrigatórias, lucro máximo do dia e prejuízo máximo do dia, e vou explicar aqui no gráfico como é que funciona, tá? A primeira coisa que eu queria que vocês verificassem é o seguinte, eu vou colocar aqui o tempo gráfico de 1 minuto. Aqui eu posso colocar o tempo gráfico que eu quiser. Eu vou colocar o tempo de 1 minuto. Tá vendo que aqui está o tempo gráfico de 1 hora, aqui fora? Eu vou clicar em OK. Primeira coisa que vocês podem observar. Primeiro, ele já mudou para o gráfico de 1 minuto aqui, ó. Tá? Direto. Segundo, o robô ele já vem todo configurado, tá? Aqui está o High-Low Activator. Já vem com os candles todos aqui coloridos, né? Vocês não precisam fazer nada. O painel gráfico aqui também, que nós temos, que mostra aqui o símbolo, que no caso é o ING20 que nós colocamos, o número mágico, que é um número que identifica o robô, o número da conta, no caso é esse número aqui de cima, o ganho que vocês tiveram no dia, a perda que vocês tiverem no dia, o lucro total, que é o ganho menos a perda, a cotação atual, tá, do robô na hora que o robô estiver, quando o pregão estiver em andamento, o lucro corrente é o mesmo valor que aparece aqui, é o lucro da operação. Contratos vocês vão definir dentro do robô. Stop loss é o preço de stop loss. Stop gain é o preço de stop gain. A data e a hora que estiver ali rodando o pregão. O número da transação, que é o número que identifica aquela operação, é o mesmo número que aparece aqui no bilhete, tá? Nós temos aqui a posição atual, zerado, quer dizer que não tem operação aberta. Quando vocês estiverem comprado, vai aparecer comprado. Quando estiverem vendidos, vai aparecer vendido. Saldo da operação e garantia de lucro, eu irei explicar ainda. Essa parte de agressão, porcentagem de comprador e porcentagem de vendedora, eu irei explicar ainda para vocês, tá? O acertos barra total é quantos acertos vocês tiveram da quantidade total de trades. Vamos supor, se tiveram 2 trades e vocês acertaram 1, aqui vai aparecer 50%, tá? 50% de acertos. Fechamento do candle, aqui ele vai mostrar quantos segundos faltam para fechar aquele candle, de acordo com o tempo gráfico que vocês escolheram. E aqui a meta diária, quando vocês baterem a meta diária, vai aparecer a mensagem aqui, parabéns,
a meta diária foi batida. Ou quando não alcançarem a meta diária, for a meta diária de prejuízo, ele vai aparecer aqui. Infelizmente, a sua meta de prejuízo foi batida, tá bom? Então, para vocês acompanharem e saberem que a meta já foi batida. Então, é o seguinte, esse robô, ele trabalha com contagem de candles. Vamos supor que vocês escolheram 2 candles, legal? 2 candles. Eu estou a favor da tendência, Quando ele fizer 2 candles positivos, ele vai fazer uma compra na abertura do terceiro candle, tá bom? Agora, se eu tiver contra tendência, ele fizer 2 candles positivos, ele vai fazer uma venda na abertura do terceiro candle, tá bom? Então é isso. Se eu escolhi 3 candles, ó, 1 candle positivo, 2 candles positivos, 3 candles positivos. Quando abrir o quarto candle, ele vai fazer uma compra na abertura do quarto candle, se você estiver a favor da tendência. Se estiver contra a tendência, ele vai fazer uma venda na abertura desse quarto candle, tá bom? Mesma coisa com candles negativos. Eu escolhi, por exemplo, 2 candles. Ó. Quando ele fizer 2 candles negativos, a favor da tendência, ele vai fazer uma venda na abertura do terceiro candle. Mas se eu estiver contra a tendência, se ele fizer 2 candles negativos, ele vai fazer uma compra na abertura do terceiro candle. Tá bom? Então, essa é basicamente a forma que ele funciona. Só que eu irei mostrar os filtros para vocês também. Temos o filtro de High-Low Activator, temos o filtro de RSI, que é o índice de força relativa, ou IFR, e temos também o filtro de agressão, tá? Então vamos lá. Temos o nome do robô aqui. A tendência vocês vão escolher se é a favor ou contra a tendência. O time frame, o tempo gráfico, vocês irão escolher. Relógio, pessoal, relógio das operações. Se o relógio estiver ligado, esse horário de início das entradas, horário de encerramento das entradas e horário de término das operações irão funcionar. Mas se ele estiver desligado, esses horários não serão considerados. Eu vou te explicar a diferença. Se o relógio estiver ligado, quer dizer que vocês querem operar day trade, tá? Então vamos lá. Horário de início das entradas é quando o robô vai começar a operar no dia. Ele vai começar a operar no dia a partir das 9h30 da manhã, tá? Horário de encerramento das entradas é quando o robô vai parar de fazer compras e vendas no dia. No caso aqui, 16h30. A partir de 16h30 ele não vai fazer novas compras e novas vendas. Tá? Agora, o horário de término das operações é quando o robô vai parar definitivamente de operar naquele dia. Ele vai zerar todas as posições. Vamos supor que o robô fez uma entrada às 16h25, antes das 16h30, 16h25. Quando ele passar das 16h30, ele vai continuar posicionado, tá bom? Ele continuará posicionado. Quando chegar às 17 horas em ponto, aí ele vai zerar todas as operações. Então, depois das 16h30, ele não vai fazer novas compras e vendas, tá? Mas quando chegar às 17 horas em ponto, ele vai zerar todas as operações que estiverem abertas. Agora, se o relógio estiver desligado, ele vai operar direto. Ele não vai considerar esses horários. É para quem opera tanto swing trade, que é de 2 dias a 5 dias, mais ou menos, e aqueles que operam swing e position trade, que é acima de 5 dias, tá? Nesse caso, você pode desligar o relógio. Nós temos aqui também o horário de intervalo de negociações. Temos 3 opções. Vamos supor que eu sei que tem uma notícia que ela vai começar às 10h10 e vai até às 11h15, tá? Isso significa que quando entre 10h10 e 11h15, o robô não irá fazer novas compras e vendas, tá? Não quer dizer que ele vai zerar as operações. Ele não vai fazer novas compras e vendas durante esse horário, tá bom? Então você tem até 3 opções aqui para vocês escolherem. Vocês têm aqui também a opção de escolher os dias de operação. Os dias que estiverem ligados, o robô vai operar. Se vocês não quiserem, por exemplo, que o robô opere na sexta-feira, basta vocês desligarem sexta-feira. Vamos supor que eu não quero que o robô também opere na terça. Então eu venho aqui e desligo
terça-feira. Então ele só vai operar na segunda, na quarta e na quinta, tá bom? Temos aqui também 3 opções de painéis gráficos, tá? A diferença do primeiro para o segundo são somente as cores, tá? Mas o terceiro painel, depois vocês podem verificar, ele é um pouco maior, ele se ajusta de acordo com algumas resoluções de tela, tá? É só por causa disso que existe esse painel 3, tá bom? Mas aí tem que escolher o painel que mais se adequa à sua resolução, à sua tela, tá bom? Temos a opção também de enviar notificações no celular. Aqui ele vai enviar quando houver uma compra ou uma venda. Aqui número mágico. Número mágico é um número que identifica o robô, tá? Na verdade, aqui que a gente está operando em conta netting, isso aqui não tem tanta importância, tá? Isso aqui tem mais importância para quem opera em conta edge, porque irá identificar, por exemplo, se você colocar 2 ativos iguais, ele vai identificar um ativo e diferenciar um ativo do outro através do número mágico. Tá? Mas para quem opera conta netting, eu sugiro que vocês não modifiquem, não precisa mexer nesse número aqui, tá? O slippage ou desvio, algo muito importante, tá? Vamos supor que na hora que ia fazer uma entrada, iria ser a 100 mil pontos, tá? Só que o mercado às vezes está volátil demais, então ele pode entrar com um preço muito além ou muito aquém do que vocês definiram. Então, se vocês colocarem, por exemplo, aqui, eu só quero que faça entrada se o desvio for de no máximo 30 pontos. Então, se ele ia fazer uma entrada de compra a 100 mil, eu só quero que ele faça a entrada de compra no máximo até 100.030. Se for para entrar acima de 100.030, eu não quero nem que ele entre na operação. Então, aqui eu consigo verificar o slippage, o desvio, para que ele não possa fazer entradas, né, num preço muito diferente daquele que ele deveria entrar. Isso também vale para o stop loss e para o stop gain, para que ele não faça uma saída muito fora do preço que vocês definiram, tá bom? O spread máximo aceito, tá? O spread é a diferença do preço ESC para o preço bid, tá bom? O preço de compra para o preço de venda. Então, se vocês estiverem, por exemplo, operando no mercado de B3, vocês vão verificar que o spread não é tão longo. O spread normalmente é curto. Por exemplo, no mini índice o spread é de 5 pontos. Agora no mini dólar o spread é de meio ponto. Tá? Isso no mercado de B3. Agora, se vocês forem para o mercado de Forex, normalmente o spread é muito grande. A diferença entre o preço de compra e de venda às vezes é gritante. Então aqui vocês podem definir um spread máximo aceito. Por exemplo, eu só quero que faça compra ou venda no mini índice, que só faça entrada na operação se ele tiver um spread no máximo de 5 pontos, tá? Se ele tiver acima de 5 pontos, eu não quero nem que ele faça entrada, tá bom? Quantidade de candles eu expliquei, no caso é um robô que opera contagem de candles, tá bom? Aqui eu coloquei 3, quer dizer que se ele fizer 3 candles positivos é compra a favor da tendência, 3 candles positivos contra a tendência é venda, 3 candles negativos a favor da tendência é venda e 3 candles negativos contra a tendência é compra. Eu tenho aqui também a opção de escolher o tipo de operação. Eu posso escolher apenas compra, ele só vai operar comprado, apenas venda, só vai operar vendido, e compra e venda, quer dizer, eu quero que ele compre e venda também. Eu tenho aqui parar após X trades por dia. Se você deixar zerado, ele vai operar normal, tá bom? Mas vamos supor que eu quero que ele faça no máximo 3 trades no dia. Tá? Então ele só vai fazer 3 trades no dia, não vai passar de 3 trades. Quando ele fizer 3 trades, ele vai parar de operar naquele dia. Tá? Eu tenho aqui a quantidade de contratos. No caso, se eu estiver operando, por exemplo, mini índice, eu vou colocar 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos. Se eu estiver operando, por exemplo, a Petro, eu vou colocar lote 100, 200, 300 e assim vai. Se eu estiver operando, por exemplo, o mercado de Forex, eu posso usar tanto 1 como 0.1 como 0.01, tá bom? Então eu tenho essas opções de usar micro lotes também no mercado de Forex. Tipo de cálculos. Se for o mercado de B3, só pontos. Se for o mercado de Forex, eu posso usar pips também se eu quiser, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo de pontos no Forex. Eu estou operando euro USD. Stop gain pontos 100.
stop loss em pontos, 100, tá bom? Agora, se eu colocar pips, como é que fica? Stop gain em pontos, 0.001. Stop loss em pontos, 0.001. Tá bom? Esse aqui é um exemplo de pips. Normalmente as pessoas gostam de operar aqui em pontos, mas tem gente que opera pips sim. Já que eu estou aqui no mercado de B3, aqui mini índice, eu vou colocar, 300 aqui. Tá? Lembrando que os cálculos que eu escolhi aqui, se eu coloquei pontos, vai ser pontos para o robô inteiro, tá? Stop loss, stop gain, os pontos aqui das parciais, dos aumentos de posição aqui embaixo, tudo que eu usar no robô vai ser em pontos. Se eu escolher em pips, tudo vai ser em pips, tá bom? Vamos lá, como é que funciona as parciais? Vamos supor que eu coloque aqui, parcial 1, tá? Realização parcial, né? Tô aqui, parcial 1, pontos pips à entrada, 100, contratos 1. Parcial 2, pontos pips à entrada, 200, contratos 2. O que eu estou falando? Vamos supor que eu fiz uma compra a 100 mil pontos no mini índice. Quando o preço chegar a 100.100, tá? Eu estou com 5 contratos. Estou com 5 contratos e ele fez uma compra a 100 mil pontos. O preço subiu 100 pontos, chegou a 100.100. O que acontecer? Ele vai vender 1. Então ele sai de um contrato e fica com 4. Tá? Quando chegar a 100.200, ele vai vender mais 2. Então eu passo de 4 para 2 contratos. Tá bom? Então ele vai fazendo realizações parciais. Eu posso também combinar a realização parcial com break-even, se eu quiser aqui, do stop móvel. Se eu coloquei aqui 100 pontos, eu posso colocar 100 pontos de break-even. O que o break-even faz? Ele ajusta o SL, que é stop loss, para 0 a 0. Tá bom? Então aqui, eu comprei a 100 mil pontos no mini índice, tá? O preço subiu. Quando ele chegar a 100.100, 100 pontos a meu favor, que é aqui, ele vai vender 1. Só que ele vai ajustar também o stop loss para o 0 a 0. No caso, se o preço voltar contra você, você não perde mais essa operação. Tá bom? Então eu tenho aqui também o stop móvel e a distância. Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas para explicar para vocês como é que funciona essa parte, tá? Eu tenho aqui o break-even, tá? Eu tenho aqui o stop móvel e tenho também a distância. A distância. Vamos supor que eu fiz aqui uma entrada no mini índice, uma entrada a 100 mil pontos, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui. Aumentar um pouquinho a fonte para poder dar uma melhorada aí para vocês. Vamos lá, vou colocar 20 aqui, ó. Então vamos lá. Eu fiz uma entrada a 100 mil pontos no mini índice, tá? O meu stop gain, eu coloquei 500 pontos, tá? Então o stop gain vai ser a 100.500. Eu tô ruim aqui para digitar hoje, hein? Vamos lá. Colocar aqui o stop loss, 500 pontos também. Então o preço do meu stop loss é 99.500. Tá vendo que eu tô comprado, né? Tô comprado. Então vamos lá. O break-even, vamos supor que eu coloquei 100 pontos. O meu stop móvel eu coloquei 200 e a minha distância eu coloquei 100, tá? Vamos lá. Eu não fiz uma compra a 100 mil pontos. Se eu coloquei o break-even a 100 pontos. Quando o preço chegar a 100.100, o que ele vai fazer? Vai pegar esse stop loss que está no 99.500 e vai ajustar para o 0 a 0, que é o preço de entrada, que é 100 mil pontos. Esse preço aqui, ó, que eu fiz a entrada. Tá bom? Então, se o preço voltar contra mim, ele não perde mais essa operação, tá? Vamos supor que o preço continue subindo e chega a 100.200. Tá vendo? A quantidade de pontos que eu defini aqui no stop móvel, tá? De 100.200 para 100.000, que é o meu preço do stop loss, são quantos pontos? 200, que eu defini aqui no stop móvel. 200. O que ele vai fazer? Ele vai subir 100 pontos do meu stop loss, que é o que está aqui em distância, tá vendo? Então ele vai subir 100 pontos, então o stop loss vai passar para 100.100, tá? Vamos supor que o preço continue subindo e chegue a 100.300. De 100.300 para 100.100, o meu novo stop loss, são 200 pontos. Então ele vai pegar 100 pontos que eu defini distância e vai subir
mais 100 pontos do meu stop loss, que vai passar de 100.100 para 100.200, tá? Então é isso que ele faz, ele vai subindo o meu stop loss, para que você possa garantir algum lucro naquela operação. Então, conforme eu disse aqui, você pode combinar o break-even com a primeira parcial, tá bom? Porque o break-even pode ser combinado com a primeira parcial. Então, além de ele ajustar para o 0 a 0, ele também já sai numa parcial já com um lucrinho para vocês aí. Ó, olha só, o stop móvel ele funciona da seguinte forma: o break-even tem que ser maior do que 0. Para você usar o stop móvel, o break-even tem que ser maior do que 0. E para vocês usar a distância, o stop móvel tem que ser maior do que 0. Então você viu que tem uma dependência. O único que você pode usar sozinho aqui é o break-even. Mas se você usar o stop móvel, você é obrigado a usar a distância, porque os dois trabalham juntos aqui, tá? Agora você pode usar os dois sem usar o break-even? Não. Você não pode usar, por exemplo, aqui 200 e aqui 100 e aqui 100, por exemplo, e não colocar nada no break-even. Ele não vai funcionar, porque esses dois só são acionados depois que o break-even foi acionado primeiro, tá bom? Um depende do outro. Então, no caso, eu sugiro que vocês ou usem o break-even sozinho ou usem os três. Ou você usa o break-even sozinho ou usa os três, tá bom? Lembrando que, vou dar outro exemplo aqui. É uma coisa que eu quero deixar clara que as pessoas perguntam muito, tá? Olha só. Stop móvel tem que ser maior ou igual ao break-even. O stop móvel tem que ser maior ou igual ao break-even. E a distância obrigatoriamente tem que ser menor que o stop móvel. Então o stop móvel tem que ser maior ou igual ao break-even e a distância tem que ser menor que o stop móvel. Ok? Nós temos aqui também o High Low Activator. O High Low Activator é o High Low escadinha, essa escadinha que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Quando a escadinha estiver verde, ele só faz compra a favor da tendência. Quando a escadinha estiver vermelha, ele só faz venda a favor da tendência, tá? Quando a escadinha estiver verde contra a tendência, ele só faz venda. E a favor da tendência. E se ele estiver vermelho, contra a tendência só faz compra. Tá bom? Então, repetindo. Se a escadinha estiver verde aqui, ó, aí você tem que ver a tendência. É a favor da tendência, ele só faz compra. É contra a tendência, só faz venda. Agora, a escadinha está vermelha. Vou dar um exemplo aqui de uma escadinha vermelha. Aqui, por exemplo, está vermelho, tá vendo? Os candles estão abaixo, ó. Então ela está vermelha. É a favor da tendência? Só faz venda. É contra a tendência? Só faz compra. Tá bom? É isso. Eu tenho aqui como é que funciona o High Low Activator. O High Low Activator, ele tem aqui você pode ligar ou desligar, tá? Ele tem um período que é a quantidade de candles que ele vai fazer o cálculo. No caso eu coloquei 13, ele vai pegar os últimos 13 candles. O método, tem aqui o método simples, exponencial. Vocês podem escolher o método que vocês quiserem. Aqui é o padrão, tá? Deslocar, -1, ele desloca um candle para a esquerda para fazer o cálculo, tá? E 1 é um candle para a direita, 0 é o candle atual. O padrão é esse aqui, pessoal. Período 13, método exponencial, deslocar -1. Agora eu tenho um filtro de RSI. Para que eu coloquei o filtro de RSI aqui? Eu vou ligar, tá? E vou colocar aqui, ó, e vou dar OK. Ó, o RSI já apareceu aqui embaixo, tá bom? Como é que o RSI funciona? O RSI eu coloquei para ele funcionar de uma forma a evitar que ele faça entradas de compra numa região de sobrecompra e que não faça entradas de venda na região de sobrevenda. Eu coloquei ali 70 e 30. Quer dizer o seguinte, que acima de 70 é a região de sobrecompra e abaixo de 30 é a região de sobrevenda. Então, se ele estiver acima de 70, ele só vai fazer... se ele estiver acima de 70, ele não vai fazer compra, tá? Então, ele não faz compra numa região de sobrecompra. E se ele estiver abaixo de 30, ele nunca vai fazer venda, porque ele não faz venda na região de sobrevenda, se ele estiver ligado, tá bom? Então, é uma forma de você filtrar para que ele não fique fazendo tantas entradas e tente evitar entradas tipo em topos e fundos, né?
Não é esse o objetivo do RSI, mas você pode usar para tentar trabalhar dessa forma, tá bom? Então o RSI é isso. Você pode aqui definir se você vai deixar ligado ou desligado. O período é a quantidade de candles, que são 14, que ele vai fazer o cálculo. Vai fazer o cálculo em cima do preço de fechamento dos candles. A região de sobrecompra eu defini como 70, a região de sobrevenda como 30. Vocês definem o que vocês quiserem, tá? O padrão é 70 para sobrecompra e 30 para sobrevenda. Agora eu posso finalizar a compra na região de sobrecompra e finalizar a venda na região de sobrevenda. Se vocês quiserem ligar essas duas opções, o que vai acontecer? Se eu estiver comprado e entrar numa região de sobrecompra, ele zera as operações. Se eu estiver vendido e entrar numa região de sobrevenda, ele fecha todas as operações. Ele zera e sai daquela operação. Tá? Outra coisa que eu não falei aqui é a questão da realização parcial. A realização parcial, eu tenho 5 opções aqui para vocês. Tá? Tem 5 opções. Eu coloquei somente 2 aqui para exemplificar. Filtro de agressão. Primeira coisa. Eu tenho o corpo do candle anterior em porcentagem. Vamos supor que eu coloque aqui 50%, tá? Ok. O que eu estou falando aqui? Vamos supor que eu escolhi aqui 2 candles, tá? 2 candles. Então aqui ele fez um candle negativo, 2 candles negativos. Quando ele for fazer a entrada no terceiro candle, ele vai olhar o candle anterior. O candle anterior tem no mínimo 50% de corpo. O corpo é esse aqui. A abertura menos o fechamento. Esse é o corpo. Eu não considero os pavis. Considerando os pavis, é o tamanho total do candle. Tá? O corpo é só essa parte aqui, tirando os pavis. Essa parte do corpo aqui tem no mínimo 50%. Ele tem no mínimo 50% de corpo, esse candle? Tem. Então ele vai fazer a entrada. Senão ele não vai fazer a entrada. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Eu tenho aqui também o filtro de agressão, tá bom? Negócios e a porcentagem agressora. Não usar em backtest nem no Forex, tá? Que não vai funcionar. Somente no mercado de B3 e não use em backtest, porque precisa do book de ofertas. O mercado tem que estar aberto para funcionar, tá? Então vamos supor que eu coloque 500 aqui e eu coloque aqui 60. O que eu estou falando? Ele vai analisar os últimos 500 negócios daquele momento e vai verificar a quantidade de contratos que tem de compra e de venda, tá? No total desses 500 negócios. Então ele vai verificar, quando for fazer uma compra, ele vai verificar a quantidade de contratos é no mínimo 60% compradora? Sim, então ele vai fazer a entrada. É no mínimo 60% vendedora? Sim, então ele vai fazer a entrada. Caso contrário, ele não vai fazer a entrada. Então 60% quer dizer que dos 500 negócios que tem, ele vai somar todos os contratos de compra e de venda que tem e vai verificar se a quantidade de contratos de compra é no mínimo de 60% ou a quantidade de contratos de venda é no mínimo 60%, tá bom? Aumento de posição compra. Eu tenho aqui até 20 opções de aumentos, tá bom? 20 opções. Então é o seguinte, vamos colocar, por exemplo, aumenta em pontos ou pips da entrada. Eu estou trabalhando com pontos, eu vou colocar 100 pontos aqui. Eu vou colocar um contrato e stop gain em pontos do preço médio, eu vou colocar 100 pontos. Aumento 2, 200 pontos, né? Aumenta em pontos da entrada 200. Contratos eu vou colocar 3 e stop gain em pontos do preço médio eu vou colocar 150. 150. Então o que eu estou dizendo? É contra. Então quando o preço estiver indo para o lado errado. Vamos supor que eu fiz uma entrada de compra no mini índice a 100 mil pontos. Eu quero que o preço suba. Mas e se o preço começar a cair? Então eu vou tentar defender essa posição para evitar que eu perca nessa operação. Quando o mercado cair 100 pontos, ou seja, chegar a 99.900, 100 pontos contra aquela operação, eu vou comprar mais um contrato e vou querer que o stop gain fique a 100 pontos de distância do preço médio, porque ele vai fazer um preço médio. Vamos supor que o preço continue caindo e chegue a 99.800, 200 pontos de entrada do preço de entrada. Ele vai comprar mais 3 contratos e o stop gain vai ficar a 150 pontos de distância do preço médio. Tá ok? Então aqui eu tenho 20 opções, tá bom? Mas cuidado, aqui tá, de acordo com a quantidade de opções que vocês utilizarem, começa a ficar muito arriscada a operação, tá? Tomem cuidado.
Eu coloquei 20 opções mais para quem opera microlotes no Forex, tá? Mas para quem opera B3 é bom ter cuidado. Utilize uma quantidade menor de aumentos. Meta mínima em dinheiro da operação. Eu tenho aqui até 6 opções, tá bom? Vamos supor, eu vou fazer assim, dar um exemplo aqui. Saldo da operação, meta 1, 100, garantia de lucro mínimo 50. Saldo da operação da meta 2, 200, garantia de lucro mínimo 100, tá? É da operação. Vamos supor que naquela operação eu chegue a R$100 positivo. Quando chegar a R$100 positivo, ele vai acionar essa primeira meta. Então, se o preço voltar contra mim, eu tenho R$50 garantidos. Então, ele me garante pelo menos R$50 na operação. Esse é no caso daquele tipo de operação que você começa a ganhar, daqui a pouco você está com um lucro alto e o preço volta todo contra você e você acaba fechando até no negativo. Então é para garantir uma parte do lucro que você teve. Vamos supor que você continue ganhando, continue subindo, continue tendo lucro. E chega a R$200 na operação, tá? Quando chegar a R$200 na operação, ele vai garantir no mínimo R$100 caso o preço volte contra você. Então, ele vai garantir uma parte do lucro que você teve naquela operação. Então, você pode colocar aqui até 6 opções, tá? Meta diária em dinheiro. Primeiro, eu tenho o lucro máximo da operação. Isso aqui é da operação. Vamos supor que eu coloco R$100 aqui e R$100 aqui, em prejuízo máximo da operação. Quando chegar a R$100 positivo naquela operação, ele zera aquela operação e sai da operação. Quando chegar a R$100 negativo na operação, ele zera aquela operação e sai da operação, tá? Agora, o lucro máximo do dia e prejuízo máximo do dia é do dia, tá? Aqui, lucro máximo da operação e prejuízo máximo da operação, ele vai sair da operação. Agora, o lucro máximo do dia e prejuízo máximo do dia é do dia, é no total do dia. Então, quando ele chegar a R$1.000 positivo no dia, ele não vai mais operar naquele dia. E quando chegar a R$1.000 negativo no dia, ele não vai operar mais naquele dia. Ele vai parar de operar. Tá bom? Então é assim que funciona. Eu vou rodar aqui um backtest para vocês rapidinho, só para vocês darem aqui uma olhada aqui nos resultados, tá? Só um exemplo, né? Para vocês verem o robô rodando. Eu vou fechar aqui essa caixa de ferramentas. Para rodar um backtest, eu tenho que clicar aqui em exibir, tá? Eu vou clicar aqui na opção testador de estratégia. Ele vai abrir essa tela para mim, tá? Eu vou clicar aqui na opção configuração. Aqui, ó, eu escolhi o robô, tá bom? Vocês vão escolher o robô aqui na pasta Advisors. Vocês vão clicar aqui em Advisors e escolher o robô, tá bom? Aqui vocês vão colocar o nome do ativo, tá bom? De vocês. Que no caso eu estou usando o WIN Cifrão N, que é um ativo de séries contínuas do WIN, tá bom? Acrescentem aqui um WIN Cifrão N, tá bom? Séries contínuas, ou seja, ele não considera período, ele vai embora, tá? Porque há mudança de letras, né? No mini índice, tá? Então ele vai mudando. Então, para você não considerar as mudanças, você coloca um Cifrão N que ele roda direto. O ativo, vou colocar aqui, né? O Cifrão N. O tempo gráfico aqui eu vou colocar 1 minuto. Aqui em data, período personalizado, vamos colocar aqui de 2/1 de 2020 até 16/1 de 2020, rodar 15 dias aí, tá? Para frente não, latência pode deixar sem atrasos mesmo, não tem problemas, que é só um backtest. Modelagem, usem sempre cada tick, tá? Nunca usem OHLC por 1 minuto, porque ele considera somente preços de abertura e fechamento dos candles, não corresponde nada à realidade. Cada tick é baseado em um tick real. Engana, pessoal, engana. As pessoas acham que isso aqui é mais próximo do real. Não é verdade. Usem cada tick. Depósito. Qual é o valor, Evandro, que você recomenda operar com robô? Eu recomendo 3.000. Eu tenho menos, Evandro. Consigo operar? Também consegue. Mas você tem que diminuir as metas, tá bom? Mas qual que é o valor que eu recomendo? 3.000. Tá bom? Mas é isso que eu falo. Consegue operar com menos? Consegue. Consegue operar com mais? Lógico que consegue. Então você tem que ajustar as metas do robô para poder se adequar à sua banca, tá? Aqui o tipo de moeda, eu estou usando B3, mercado brasileiro é BRL, tá? Clica aqui e digita BRL. Alavancagem não se preocupe que é só no mercado de Forex, tá?
Otimização, aqui eu vou colocar desabilitado. E aqui onde está modo visual com exibição de gráficos de indicadores de negociação, eu vou deixar aqui marcado, tá bom? Parâmetros de entrada agora. Então eu tenho aqui o robô que é o robot, o modo de operação eu coloquei a favor da tendência, né? Esse aqui é o setup que eu tenho usado, tá, pessoal? O tempo gráfico 1 minuto, o relógio eu deixo ligado, o horário de início das entradas eu coloco 9h05, encerramento das entradas 15h30 e o horário de término das operações 17h40, tá? Horário de intervalo de negociações eu estou deixando tudo zerado, isso aqui eu vejo na hora, né, se tiver alguma notícia. Os dias de operação eu estou deixando todos ligados. Painel gráfico, vocês vão escolher o que vocês quiserem aqui, tá? Mas o painel 1 se adequa legal ao meu monitor. Enviar notificações no celular, deixei desligado. Número mágico aqui, ó, o slippage eu estou colocando 30, o spread máximo aceito 5. Ó, eu estou operando aqui mini índice, pessoal, não vai confundir, fazer uma salada lá. Às vezes a pessoa quer usar no mini dólar com essa configuração que eu estou mostrando aqui, não vai funcionar. Essa aqui é a configuração do mini índice, tá? Quantidade de candles 3, escolha o tipo de operação compra e venda para após X trades por dia. Eu deixei zerado porque eu quero que ele faça todas as operações no dia. Contratos eu começo com 2, cálculos pontos, stop gain 300, stop loss 450. Estou fazendo uma realização parcial, uma com 100 pontos, ele faz uma realização com um contrato, tá? O break-even aqui no stop móvel 100, o stop móvel 250 e a distância 100. O high-low activator ligado, tá? Com período 13, meta exponencial, deslocar -1. Filtro de RSI eu estou deixando desligado, assim como finalizar compra na região de sobrecompra desligado, finalizar a venda na região de sobrevenda desligado. Corpo do candle anterior em porcentagem, estou colocando 40 aqui, tá? Aumento 1, aumento em pontos da entrada, estou colocando 120, contratos 3, stop gain em pontos do preço médio 100. Aumento 2, aumento em pontos da entrada 300, contrato 6, stop gain em pontos do preço médio 30. Então nessa operação ele vai ficar no máximo com 10 contratos. Desculpe, com 11, tá? Porque ele vai começar com 2, compra mais 3 fica com 5 e mais 6 fica com 11. Então o máximo que ele chega é a 11 contratos, tá? Aqui no final eu estou colocando R$2.000 de lucro no dia e o máximo R$1.000 de perda, tá? Mas não se preocupe muito com isso aqui, se vocês alteram de acordo com a banca de vocês, tá bom? Então eu vou rodar aqui só para mostrar para vocês um backtest rodando. Tá? Acho que vai demorar aí uns... Tomara que vá rápido, demora pelo menos uns 5 minutos aí. Tá bom? Só para vocês verem aqui ele rodando o backtest. Eu vou baixar aqui, ó. Tá? É o seguinte, ele está rodando lá. Tá vendo que quando ele está rodando, o painel ele já vai preenchendo as informações. Olha aqui, o símbolo. Tá vendo? O índice from N, pessoal, só funciona em backtest. Tá? Não use o índice from N com o mercado aberto, que não funciona. O ativo atual é o ING20, não é o índice from N, tá? Aqui ele aparece no número mágico, ó, olha a conta, tá vendo? Olha o ganho, ó. Ele mostrou nesse momento 331 ganho, perda 0, ó, lucro total, tá vendo? Já alterou aqui, ó. 350 menos 2, 348, ó, já tá alterando. A cotação aparece quando o mercado está em andamento. Olha o lucro corrente aqui, tá vendo que eu falei, ó, se modificando? Contratos, ó, tá sendo modificado. Ele fez uma realização parcial aqui, ó. Tá vendo? Tracinho robot. O stop loss e o stop gain, a data e a hora da operação. O número da transação, que é 27, tá vendo? Que é o número do ticket aqui, ó. Deixa ele abrir uma operação que vocês vão verificar. Aqui, ó, tá vendo 30 aqui o número da transação? Olha 30 aqui o número do ticket, ó. Posição atual, comprado. Ele tá comprado neste momento. Saldo da operação e garantia de lucro é aquela parte das metas que eu falei, tá? Vamos supor que a meta 1 seja acionada. Quando a meta 1 for acionada, ele já vai colocar aqui saldo da operação 100, por exemplo, e garantia de lucro 50. Então ele já vai mostrar que nesse momento é a meta 1 que foi acionada. Então para vocês, porque vocês possam acompanhar, tá bom? Acompanhar essas metas sendo acionadas. Agressão e a porcentagem comprador e porcentagem vendedor é aquela parte que eu expliquei do filtro de agressão. Agressão, aqui a quantidade de negócios, é lá onde eu coloquei 500, lembram? E porcentagem comprador e porcentagem vendedora
ele já vai aparecer aqui, tá bom? Porque ele já vai fazendo cálculo de acordo com o book de ofertas, tá? Aqui ele está mostrando a quantidade de acertos do total, olha só. Ele teve de 5 operações, ó, de 6 operações ele acertou 4 agora, tá vendo? 66%, ó, ele acertou 5 de 7, 71%. 6 de 8, 75%. Então ele vai modificando. Tá? Então uma coisa aqui que eu queria que vocês soubessem é o seguinte, dos acertos, tá? Ele não considera operações que saíram no zero, tá bom? Ele só considera acerto que foi acima de zero, tá? Porque vocês podem ter saído, por exemplo, num break-even, que saiu no 0 a 0. Então ele não vai considerar como um acerto, tá? Apesar de que não é ruim sair no 0 a 0, tá, pessoal? Às vezes a pessoa pensa que é bom só sair no lucro, que é ruim sair no prejuízo. Isso não é ruim sair no zero. Na verdade, não é ruim sair no zero. É melhor você sair no zero do que sair com prejuízo, tá bom? Aqui o fechamento do candle, ele está mostrando os segundos que faltam para fechar aquele candle. Tá vendo aqui que interessante, ó? Ó, então, na hora que tiver no mercado, o mercado em andamento, ele vai mostrando aqui quantos segundos faltam para fechar o candle. Então, ele vai mexendo e modificando. Aqui a questão da meta diária, ele só preenche essa informação aqui quando você atinge a meta de lucro ou a meta de prejuízo. Já que eu coloquei a meta de lucro ou a meta de prejuízo aqui, valores muito altos, a meta de lucro eu coloquei R$2.000, a meta de prejuízo eu coloquei R$1.000. Então, por esses valores serem muito altos, então é difícil chegar aqui, tá? Nesse momento, eu acho que não vai chegar nenhuma vez, tá? Mas tudo bem. Deixa rodando mais um pouquinho. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu falei com relação aos painéis, né? Vou fazer assim. Vou mostrar os outros painéis. O que diferencia aqui os painéis? Aqui é o painel 1, né? Vamos lá, vamos supor que eu escolho o painel 2, tá? Escolho o painel 2. Vamos lá, aqui, painel 2. O que diferencia esse painel aqui, 2? Unicamente, o que diferencia é a cor, tá bom? Só tem esse azulzinho aqui e o branco em volta. E a letra aqui branca, tá bom? É só isso. Agora, só que o painel 3, ele é mais importante. Por quê? De acordo com a resolução de tela da pessoa, esse painel 3 aqui pode fazer diferença, tá bom? O painel 3 pode fazer diferença, tá? Então, eu vou clicar aqui em OK. Tá vendo que o painel 3, ele é maior, tá vendo? Então, ele vai se adequar melhor de acordo com a resolução de tela da pessoa. Tá? Aqui na minha tela, ele se adequa melhor aqui ao primeiro painel. No caso, no painel 1. Tá? Vamos voltar lá. Vou colocar aqui o painel 1. Uma coisa que eu vou acrescentar aqui no robô, que eu estou olhando aqui, é uma coisa que eu não coloquei. Eu acho que eu acabei esquecendo de habilitar essa informação, tá? O que é, pessoal? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Aqui na aba comum, além de vocês deixarem permitir modificação na configuração dos sinais e permitir negociação automatizada ligados, vocês nunca podem esquecer de ligar essa opção também aqui, negociação automatizada, tá vendo? Essa opção obrigatoriamente deve estar ligada, tá, pessoal? Ó, quando eu clico aqui, vocês vão verificar que aqui vai ficar verdinho, tá vendo? E aqui também, o robozinho aqui, ó, nesse canto também tá verdinho. Então, se os dois estão verdinhos, quer dizer que ele está apto a funcionar, tá? Aqui tá verdinho por quê? Porque eu cliquei em negociação automatizada. E aqui, por que tá verdinho? Porque eu habilitei essa opção aqui dentro, ó, permitir negociação automatizada. Se eu desabilitar essa opção, ó, e clicar em OK, olha o que acontece. Aqui tá verde, mas aqui está vermelho. O robô vai operar? Não, ele não vai operar. Então aqui deve estar verde, e aqui também deve estar verde. Então volta lá, vai na aba comum, clica em permitir negociação automatizada e clica em OK. Tá? Uma coisa que eu queria acrescentar aqui no robô é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui assim, ó, exibir caixa de ferramentas, tá? Aqui está a caixa de ferramentas.
Vamos supor que você esteja em uma operação aqui. Vocês estejam ganhando. Vocês falam assim, eu acho que para mim esse lucro aqui já está suficiente, eu quero parar o robô. Como é que eu faço para parar o robô? Vocês vêm aqui e clicam em negociação automatizada. Legal? O que aconteceu? Ficou vermelho aqui, ficou vermelho aqui. O robô vai fazer novas entradas? Não vai mais, porque negociação automatizada está desligado, tá? Mas o robô vai parar de operar? Não vai. Se tiver alguma ordem aqui aberta, no momento que você clicou em negociação automatizada, essa ordem vai ficar aberta aqui, pessoal, não vai fechar. Se vocês verificarem aqui no canto, vai ter um X, um xizinho, que vocês, além de desabilitar essa opção, precisa clicar nesse xizinho para fechar essa operação atual, tá? Só que tem uma coisa, muita gente que eu falo tem que clicar no X, a pessoa não vê esse X aqui. Às vezes a pessoa tem dificuldade para enxergar esse X e não sabe fechar a operação, tá? Então o que eu fiz? Eu acrescentei no robô, é que eu esqueci de habilitar essa opção que eu estou vendo aqui que não habilitei, mas vai ter, tá? Vai ter essa opção, que vai ter assim, zerar as operações quando negociação automatizada estiver desligada, tá bom? Você pode ligar ou desligar essa opção. Então isso significa o quê? Se você deixar essa opção ligada, na hora que você clicar em negociação automatizada, aqui desmarcar para fechar a operação, ele vai fechar essa operação aqui também, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo justamente para aqueles que têm dificuldade em utilizar essa parte, que não consegue verificar esse xizinho aqui embaixo e não sabe como é que fazem, porque acham que só clicando aqui e desmarcando, o robô já vai fechar tudo, mas ele só fecha, ele só para de fazer novas entradas, mas aquela entrada que estiver rodando ali, ela vai continuar rodando, tá? Então tome cuidado com isso, tá bom? Então é uma coisa importante que eu acrescentei, para aqueles que são iniciantes no mercado, tá? Que tem dificuldade nessa parte, tá? Então vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá. Tá bom, ele tá operando aqui. Já que o meu computador não é tão bom assim, então ele tá demorando um pouco aqui, tá? Mas se fosse um computador mais rápido, com certeza esse backtest aqui já teria terminado, tá? Então tudo vale, pessoal. A memória do seu computador vale, se você tem uma conectividade boa. Aí a pessoa pergunta de VPS. É bom, Evandro, ter uma VPS? Lógico que é bom você ter uma VPS. Ter uma VPS é maravilhoso, porque a VPS, ela garante a conectividade, não cai a conexão. Se tiver algum problema de não ter nenhum problema com relação à velocidade, é mais rápida. Então, sabe, é queda de energia, pessoal. Tá? Queda de energia. Então, às vezes pode faltar energia na sua casa, né? E pode prejudicar a operação. A ordem vai continuar aberta? Vai continuar aberta. Às vezes a pessoa aí fica no desespero, nem sabe quanto é que tá, aí tem que ligar lá na corretora para pedir para eles zerarem. Para eles fazerem zeragem automática lá da mesa da corretora, eles cobram um absurdo, tá? Uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte: tome muito cuidado com relação ao horário até o horário que vocês operam. Nunca operem por exemplo, após as 17 horas. Porque se você cair na zeragem automática da corretora, dependendo da corretora, pessoal, eles vão cobrar um valor muito alto por contrato. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. A parte de corretagem zero, por exemplo. A parte de corretagem zero, você pensa assim: por que a corretora cobra corretagem zero? O que ela ganha cobrando corretagem zero? Bom, ela não está ganhando nada. Mas só que ela vai fazer uma forma de tentar ganhar. O que a corretora faz para ganhar? Ela faz quando ela precisa zerar você automaticamente, tá? Vamos supor que você coloque lá R$1.000 de banca. Segundo uma ordem da CVM, você não pode deixar o operador no negativo. O operador não pode fechar no negativo. Ele não pode ficar com dívida com a Bovespa. Então, nesse caso, quando chegar mais ou menos uns 70% ou 80% de prejuízo do seu valor de banca total, a corretora vai zerar você, para que não corra o risco de você ficar negativo, tá? Então, só que se ela precisar fazer isso, o que ela vai fazer? Ela vai cobrar um valor por contrato muito alto. Então, nesse caso, ela vai ganhar. Ela ganha fazendo isso.
ela não cobra corretagem, ela não vai ganhar nada com corretagem, mas ela vai ganhar na hora de fazer a zeragem pela mesa. Tá bom? Então, pessoal, duas coisas. Nunca operem após as 17 horas, porque é perigoso, tá? E a segunda coisa, tome muito cuidado com a zeragem automática, tá? Vocês têm que planejar o seu trade daquele dia. Tome cuidado para que, por exemplo, você tem R$1.000 e coloca lá um prejuízo, um prejuízo máximo do dia de 800, tá muito próximo de quebrar sua banca. O que vai acontecer nesse caso? Se chegar lá perto, a corretora, além de você perder os R$800, tá? Se você tiver um loss naquele dia, o problema é que a corretora vai enfiar a faca para poder cobrar por quantidade de contratos que você teve naquele dia, por ela precisar acionar a mesa dela. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, eu ia rodar aqui até o final, mas vai demorar muito aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, vamos rodar só até o dia 10, tá bom? Aí a gente para. Eu ia rodar até o dia 15 que eu coloquei lá, né? Só que vai demorar muito. Deixa eu terminar aqui o dia 10, aí eu encerro, tá? A gente mostra aqui o resultado do backtest, aí eu explico algumas coisas bem rapidamente para vocês para encerrar o vídeo, porque o vídeo já está muito comprido. Ó, já estamos aqui a 1 hora, quase 1 hora e 3 minutos, tá? Mas é aquilo, né? Eu gosto de explicar tudo, tá? Bem explicado, passo a passo, para que não gere nenhuma dúvida, tá? Aquele que for fazer a aquisição do robô, ele precisa entender perfeitamente como o robô funciona. Tem gente, pessoal, que compra o robô e não sabe nem o que o robô está fazendo, tá? A pessoa não sabe nem como que foram as entradas, como foram as saídas. A pessoa não sabe programar o robô. A pessoa quer setup, a gente manda sugestão de setup, mas é bom a pessoa entender, tá? Para ela poder fazer algumas modificações que se adequem ao seu gerenciamento de risco e à sua banca. Não é simplesmente pegar o setup e rodar no escuro. Entendam como o robô funciona, tá bom? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo comprido, não é à toa. Ainda tiveram dúvidas? Entre em contato comigo e pergunta, que eu ajudo, tá? Que eu tiro as suas dúvidas. Entre em contato pelo WhatsApp. A única forma de eu atender é essa ligação, tá, pessoal? Eu atendo pouco, tá? Mas se mandar mensagem no WhatsApp, eu respondo rápido, tá bom? Então, mandem mensagem pelo WhatsApp que eu respondo e sano aí todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, beleza, eu acho que ele não vai mais operar nesse dia, né? Que eu coloquei até as 15h30. Então, pessoal, eu vou parar aqui. Então, olha só que maravilha. Eu rodei só do dia 2 ao dia 10, né? O dia 2 ao dia 10. Do dia 2 ao dia 10, vamos ver quantos dias de pregão que foram. Vamos ver. 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7 dias de pregão. De R$3.000 que eu comecei aqui, ó. Ó, comecei com 3.000. Deixa eu fechar aqui. Comecei com 3.000. Aqui, ó, 3.000, tá vendo? Ele foi até 8.859. Ele ganhou R$5.859 em 7 dias. Maravilha, né? Tá, é lógico que você tem que tomar cuidado, o gerenciamento de risco é um mercado de risco, né? Mas assim, com esse setup aqui no começo de 2019, pelo menos aqui no ano de 2019, de 2020, desculpa, tem sido muito bom, tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom?